Bom dia mais uma vez, podem se assentar, fiquem à vontade. Estamos chegando ao fim de uma pequena jornada, que tivemos desde ontem à noite. E se você conseguiu acompanhar bem a linha de raciocínio, nós começamos por um chamado ao arrependimento com a pregação do pastor João. Nós fomos chamados a nos arrepender de não nos envolvermos com a missão de Deus de maneira adequada, de maneira esperada. Nós estamos amando mais ao mundo do que a missão de Deus e ao Deus da missão. Nós fomos chamados a nos arrepender disso. Logo em seguida, nós fomos expostos ao coração de um missionário, o coração do apóstolo Paulo, o coração do grande missionário Paulo. E o que ele pensava, como ele enxergava o que deveria ser a missão das igrejas, que é de plantar novas igrejas, fazer discípulos de outras nações e que esses discípulos se tornem comunidades, se tornem igrejas locais também. E, por sua vez, devem fazer outras igrejas em outros lugares e assim por diante. Hoje pela manhã, Sabrina falou sobre como a sua história pode se envolver com a história de Deus, com a grande história que Deus tem desenvolvido no mundo desde o início do mundo. E como você pessoalmente é chamado com seus dons, com sua vocação, com a sua história, a abraçar a missão de Deus, como comunidade, como indivíduo. Agora, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem, a mesma mensagem que eu compartilhei em nossa igreja local, lá em Lagoa Santa, no dia de Pentecostes. Essa pregação é uma pregação de Pentecostes, apesar de hoje não ser exatamente uma data de Pentecostes. Mas eu acredito que a mensagem continua válida, especialmente no fim dessa sequência de mensagens que a igreja foi exposta. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo para a carta de Paulo aos Romanos, mais uma vez, só que dessa vez nós leremos o capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Romanos 8, versículo 1 em diante diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão
para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão, que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todo aquele que ama a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, no meio do matadouro, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Senhor, Pai nosso, louvado seja o nome do teu Filho Jesus. É nele que está concentrado todo o teu amor e é nele em quem nós estamos mergulhados. É nele em quem nós fomos batizados na morte de Cristo para a morte do nosso velho homem, ressuscitados na vida de Cristo para a vida do nosso novo homem. É em Cristo em que estamos mergulhados e é em Cristo que está concentrado todo o teu amor. Seu amor está concentrado todo sobre nós. Não por nós mesmos, mas por causa de Cristo. Louvado seja o nome dele, nosso Senhor. Nós queremos clamar pela presença de Jesus no nosso meio. Nós queremos clamar para que Jesus passeie no meio da igreja. Que ele encontre os corações cansados e sobrecarregados e traga alívio sobre eles. Que Jesus encontre os corações que estão lutando com a rebeldia, que estão se endurecendo no pecado. Nós clamamos,
Que o Senhor amoleça esses corações com quebrantamento. Venha sobre nós e nos chame à resposta que o Senhor espera ouvir de nós. Mas, acima de tudo isso, nós clamamos: capacita-nos pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, que capítulo comprido, né? Mas que capítulo bonito, né? Eu não vou fazer o que de costume faço, de expor numa pregação como essa de domingo, versículo por versículo de toda uma passagem, porque senão a gente sairia daqui bem tarde hoje. Minha intenção com vocês é de mostrar talvez uma nova perspectiva, um novo vislumbre do Pentecostes. Nós conhecemos bem o Pentecostes de Atos 2, mas eu queria mostrar para vocês hoje, nessa manhã, um Pentecostes paulino, se é que eu tenho a ousadia de dizer algo do tipo. Nós vamos estudar hoje um Pentecostes segundo Paulo. Nós vamos ver o que Paulo entende dentro de sua teologia, dentro da teologia cristã, o lugar, a posição desse sopro de Deus enviado pelo próprio Jesus ressurreto sobre o seu povo. O que é o Espírito? Por que o Espírito está entre nós? Por que o Espírito está sobre nós? Por que Jesus soprou o seu Espírito sobre os seus discípulos? Paulo explica isso de uma forma bem própria. Se você leu o livro de Romanos do início ao fim, você deve ter percebido que o Espírito Santo não aparece muito. Ele não é muito mencionado, ele não é muito destacado, não com frequência. E, inclusive, você passa por alguns capítulos um tanto complexos, como o 6 e o 7, onde, principalmente no 7, você vê tanta luta, tanto dilema, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. A lei, eu sei que é boa, mas o pecado usou essa lei que é boa contra mim, me prendeu em condenação. Então você vê ali uma situação tão complexa, mas de repente vem o capítulo 8. E aí você vê o Espírito Santo sendo o protagonista do capítulo todo. Espírito, Espírito, Espírito é mencionado o tempo todo do versículo 1, mas não até o último versículo. Se você prestar bem atenção no que a gente acabou de ler, o Espírito Santo ele para de ser mencionado ali no versículo 27, que diz: e aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí o Espírito não aparece mais. Sabe o que aparece daí para frente, vez após vez, repetido? O termo amor. Paulo começa a falar do quanto Deus nos ama como seus filhos adotados, como seus filhos adotivos. Espírito Santo e amor, de mãos dadas. Paulo pronunciou isso. E eu quero te convidar, se é que você ainda está com a sua Bíblia aberta em Romanos, a voltar para o capítulo 5. E eu quero te mostrar a primeira vez em que Paulo menciona o Espírito nessa carta de maneira substancial. E nós vamos olhar para o versículo. Perdão, só um minuto, deixa eu localizar aqui na minha Bíblia. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Onde Paulo diz o seguinte: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Paulo menciona isso de passagem, porque não é o tema central ali. Ele vai desenvolver isso depois. Ele vai desenvolver isso no capítulo 8. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. A visão de Paulo, nota só, olha que interessante. A visão de Paulo do derramar do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo não é tanto um derramar do Espírito para poder, sabe, para atos poderosos.
para sinais e maravilhas. Sim, dons espirituais estão muito conectados à presença do Espírito e ele trabalha isso em outros lugares, como Efésios, Coríntios. Mas aqui em Romanos, ele parece querer destacar outro aspecto da presença do Espírito no seu povo. O Espírito no povo de Deus, o Espírito derramado no povo de Deus, é sinônimo de amor derramado sobre o povo de Deus. Quando Deus derrama o seu Espírito, ele derrama o seu amor. O Espírito Santo que ele sopra sobre nós é Espírito de amor. Quando o Espírito Santo é colocado no seu coração como um selo, ele está colocando nada mais, nada menos sobre você amor. Sim, nós, como reformados, cremos muito na justificação. Então você pode associar naturalmente que o Espírito Santo sendo colocado como um selo sobre o seu coração seria sinônimo, por exemplo, de uma justiça de Cristo sendo imputada sobre você. Perdão de Deus sendo derramado sobre os seus pecados. Você agora é perfeito aos olhos do Senhor porque a justiça de Jesus foi doada para você. Muito bonito, preciosíssimo, mas a gente não pode parar por aí. Isso daí é seco, não tem sentimento, É como um juiz que não conhece o réu, mas decide perdoá-lo. Deus não faz isso com a gente. Nós não somos desconhecidos aos olhos de Deus, somos filhos amados. E isso muda muito o cenário. Um juiz que olha para um réu e diz, você é perdoado, é muito diferente do que um juiz que olha para o réu e diz, eu quero ser teu pai. É isso que Deus faz no Evangelho. É isso que Deus faz quando coloca o Espírito Santo em nossos corações. Sim, é perdão. Sim, é justificação. Mas também é adoção. É essa novidade que Paulo quer trazer para a gente no capítulo 8. E já anuncia aqui no capítulo 5. Derramar do Espírito no Pentecostes. Derramar do Espírito sobre a sua vida no dia em que você nasceu de novo. É derramar do amor de Deus sobre a sua vida. E esse amor de Deus está sobre a sua vida agora mesmo. Eu não sei como está essa fase da sua vida agora. Eu não sei qual é a luta com qual pecado você está travando agora. Eu não sei qual é a tristeza, qual é a angústia, qual é o medo, qual é a falta de esperança. Eu não sei como vai o seu vale de sombra atual. Eu sei que todo mundo passa por vale de sombra. Mas no meio dessa sombra, tem uma luz que brilha bem forte. O fato de que você é amado. Você é amado hoje mesmo. Como ter medo? Como ter medo? Quem vai me acusar se é o próprio Deus que me justifica? Quem me condenará se é o próprio que morreu e mais, que ressuscitou, está advogando por mim? Como que eu vou ter medo do diabo, da morte, da vida, do anjo, do demônio, da altura, da profundidade, do lado esquerdo, do lado direito, do Lula, do Bolsonaro? Como é que eu vou ter medo? Como é que eu vou ter medo? Ouse me dizer, como é que eu vou ter medo se eu sou terrivelmente amado? Alguém que é terrivelmente amado não pode ficar terrivelmente amedrontado. Não tem espaço. Onde está o amor, o medo é lançado fora. Para a gente talvez ganhar um vislumbre um pouco mais claro, um pouco mais profundo sobre o capítulo 8, que nós vamos olhar com mais atenção adiante, eu gostaria de fazer uma retrospectiva com os irmãos, por um olhar daquilo que nós chamamos de teologia bíblica. E eu quero olhar com vocês especificamente sobre uma teologia bíblica da glória. Glória é uma palavra que a gente usa muito como evangélico, na verdade, principalmente igrejas mais pentecostais e tudo isso. Tanto como uma expressão, ô glória, mas também como buscamos a manifestação da glória de Deus. E de onde vem isso? Como a glória de Deus se manifesta, se revela ao longo das Escrituras? Isso vai fazer todo sentido para a gente chegar em Romanos 8 com um olhar um pouco mais claro, esclarecido do que Paulo está querendo tratar ali nesse capítulo. Quando Deus cria o ser humano, Adão e Eva convivem na presença do Deus Trino. Eles degustam, eles saboreiam o prazer, a delícia que é a presença gloriosa de Deus. E eles não têm medo disso. Eles não têm vergonha disso. Mas assim que eles pecam contra Deus, o que acontece? Você sabe, final do capítulo 3 de Gênesis,
é uma expulsão. Lembra disso? Deus faz um exílio do ser humano. Exílio de quê? Exílio da glória. Exílio da presença. O ser humano é afastado, é exilado da presença, da glória de Deus. Imagina a saudade do coração deles. Se eles imaginassem que estavam trocando a presença da glória de Deus por aquela vida, por aquela experiência humana que eles passaram a experimentar depois, naquele exílio da presença, gente, se eles soubessem que seria essa a troca, certamente eles nunca teriam tomado aquela decisão. Mas essa era a consequência. Deus poderia... ele tinha duas opções de exilar o ser humano da presença gloriosa dele, né? Uma forma seria um raio, né? A outra forma seria, olha, o portão de saída está bem ali. Essa é a opção misericordiosa que Deus escolhe. Ele não faz com o ser humano. Ele afasta o ser humano justamente para que o ser humano não seja consumido pela presença gloriosa de Deus. Deus é fogo consumidor. Se o ser humano, em pecado, permanecesse na presença gloriosa, eles seriam consumidos pela presença gloriosa. Às vezes a gente pensa assim, Deus não suporta o pecado, né? Quase como se o pecado fosse uma criptonita para Deus, né? Que Deus fosse ficando fraco e com medo. Ai, meu Deus, tem pecado ali. Como se Deus fosse ficando pequeno e fraco diante de pecado. É o contrário, gente. É o contrário. Onde a presença de Deus vem, o pecado é enfraquecido, esmagado e faz puff. A presença de Deus é insuportável para o pecado e para o pecador. Por isso o exílio do ser humano do jardim. Por isso Deus coloca um querubim na porta com uma espada de fogo para que o ser humano não volte. E isso é misericórdia. Isso é a graça de Deus para que o homem não fosse consumido por sua presença gloriosa. Mas o que acontece anos depois? Séculos depois? Você tem Moisés, um pastor de ovelhas com seus 80 anos de idade, pastoreando suas ovelhas por uma região bem árida. E de repente, uma cena comum de uma região bem árida, um arbusto pegando fogo. Nada de novidade para uma área desértica. Sol quente, arbusto seco, combustão espontânea. Nada de novidade. A questão é que essa combustão de um arbustozinho não para. E ele começa a ver que aquele fogo não consome o arbustozinho. A sarça é ardente e fica ardente constantemente. E ele se espanta com aquilo e ele decide se aproximar para ver o que estava acontecendo ali. A presença gloriosa de Deus estava se manifestando diante de Moisés. Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar é santo. É como se Deus tivesse trazido um tira-gosto do Jardim do Éden para aquele deserto, em cima de uma sarça ardente. A sarça se tornou por um instante Jardim do Éden, lugar de habitação da presença gloriosa do Deus glorioso. Moisés vê aquilo e segue vivo, né? Ele descobre que Deus tem um plano. Deus revela um plano para Moisés. E qual que é o plano que Deus tem? Ele tira Israel da escravidão do Egito, traz esse povo para o deserto, para o pé de um monte, do Monte Sinai. E de repente, agora não é mais uma sarça ardente, agora é um monte ardente. Você sabe disso, né? Que na manifestação que Deus concedeu ao povo de Israel ali pós o Êxodo, era um monte fumegante. A montanha estava pegando fogo. Tinha terremoto, tinha raio, tinha nuvens tremendamente escuras. O dia virou noite. E o povo faz o quê? O povo fala assim, Moisés, vai você lá para cima, porque se a gente ficar vendo isso, se a gente ficar ouvindo isso, a gente vai ser consumido. Vai você, seja o nosso representante, sobe lá na montanha, vê o que Deus quer falar. E aí esse é o processo que a gente vê acontecendo ali no Êxodo. Moisés sobe a montanha, ouve as palavras de Deus, desce da montanha. O que acontece? Quando ele desce da montanha, ele desce com uma proposta. E ele diz para o povo assim, povo de Israel,
Deus quer descer da montanha. Ele quer morar no nosso bairro. Ele quer fazer uma tenda junto no meio das nossas tendas. Deus quer vir. Só que para isso ele quer estabelecer uma aliança com a gente. Vocês precisam concordar com os termos da aliança dele. Porque se vocês não concordarem com a aliança dele, ele não vai descer. E se vocês firmarem a aliança com ele, depois quebrarem a aliança com ele, vocês vão ser fumegados. Vocês vão fazer puff. E aí, vocês querem uma aliança com Deus? Vocês querem que Deus desça da montanha e venha habitar no nosso meio? Qual é a resposta de Israel? Moisés, faremos tudo que o Senhor ordenar. Sério? Peraí, como é que vocês falaram aí? Faremos tudo que o Senhor nos ordenar. Tá bom. Então eu vou voltar lá. E ele volta. E volta com as tábuas da lei. Mas não só com as tábuas da lei. Ele enche uma tigela do sangue de uma novilha morta, sacrificada. O sangue na tigela, eles pegam um ramozinho, botam no sangue e asperge sobre o povo de Israel. Porque se Deus Santo vier sobre o povo pecador é consumido. Então, por isso, precisa de sangue. Precisa de cobertura sacrificial sobre os pecados. E o sangue daquela novilha, o sangue daquela primeira aliança, é mostrado como simbólico. Tem sangue cobrindo o povo, por isso Deus pode se achegar. É quase a mesma cena, aquela cena famosa que aconteceu alguns meses antes ali, quando o povo de Israel passa o sangue das ovelhas nos umbrais das portas. Lembram disso? O anjo da morte passa e não entra na porta deles, porque o sangue era mostrado como um sacrifício. Olha, já teve morte aqui, não precisa ter outra morte. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. Não precisa matar mais primogênito. Aquilo ali se repete agora de maneira mais ampla sobre todo o povo de Israel. É como se o sangue estivesse sendo passado nos umbrais. O sangue estava sendo aspergido sobre todo o povo. Ou seja, Deus pode vir. É aí que vem aquela parte que você ama ler, né? Da construção do tabernáculo. Tantos côvados, tantos tecidos e tal. Bronze, ouro, prata, e gorduras e tudo isso. Por que tudo isso? Porque Deus está chegando. E ele tem que ter onde morar. E aí a gente vai fazer um tabernáculo bem bonito para ele vir. Gente, é só uma barraca. É só uma barraca. A presença gloriosa de Deus vindo morar no nosso meio sempre é humilhação, diminuição de quem Deus é. Ele está se diminuindo para poder habitar no nosso meio, porque nós somos diminuídos. Ele vem apequenado, morando numa tenda, para andar com o povo. E Levítico é justamente sobre isso, né? Sejamos puros, não vamos tocar no que é impuro, não vamos comer o que é impuro, não vamos agir de forma impura, para que Deus não nos consuma. Gente, Israel é fiel à aliança? Você lê o Antigo Testamento com um coração bem de fariseu, assim, né? Julgando o povo de Israel. Ah, esse povo não presta. Ah, se eu fosse Deus eu mandava fogo. Ah, esse povo, ninguém aguenta esse povo. Olha que traste que é esse povo. São humanos. Igual, né? Alguém que eu conheço. A gente é assim. Ser humano é assim. E Israel quebra a aliança que firmou com Deus. Qual a consequência? Exílio de novo. Outro exílio. Não agora exílio de dois seres humanos do jardim, mas o exílio de uma nação inteira saindo da presença de Deus. Só que aí essa questão da presença gloriosa de Deus, aqui, peço bem a sua atenção, porque olha como a coisa é complexa. Não é preto no branco, mais uma vez, igual ontem. A coisa é complexa. Na época de Davi e Salomão, eles fazem um tabernáculo. Aliás, eles fazem um templo, justamente para substituir o tabernáculo, né? A ideia era assim, poxa, tem essa tendinha aí, Deus, né, tá habitando numa tenda. Vamos fazer um templo bonito, grande, de ouro. Eles fazem. A presença gloriosa de Deus vem para o templo. Só que o que acontece? Quando Israel quebra constantemente a aliança com Deus,
O profeta Ezequiel tem uma visão muito ilustrativa sobre o que acontece ali. Ezequiel, morando lá na Babilônia, né, sendo exilado na Babilônia, Ezequiel é levado em espírito numa visão lá para Jerusalém, onde ele vê o templo de Deus em Israel. E a visão dele é a seguinte, lá primeiro no Santo dos Santos, né? Ele começa a ver o Santo dos Santos sendo profanado. E a presença gloriosa de Deus sai do Santo dos Santos e vai para o lugar santo. Aí ele sai também. No lugar santo, o que ele vê? Ele vê os sacerdotes, os levitas, todos prostrados para a porta, que ficava na direção do leste, do sol nascente, de costas para o oeste, com as costas viradas para o Santo dos Santos, prostrados em direção ao sol, adorando o sol no templo. E a presença de Deus sai dali também e vai para fora. E em cada parte dessa jornada aqui, ó, a glória de Deus vai saindo do templo. É tão triste. Às vezes você lê assim, não parece triste, mas deveria te causar profunda tristeza. Por quê? Porque o que é isso? Deus está indo embora. Deus está indo embora. Ele queria vir morar, mas não deu certo. Ele está indo embora. É triste isso, gente. Mas aí quando a presença de Deus vai embora, e vai embora. Nabucodonosor vem e faz o que com o templo? Passa como um trator, não sobra pedra sobre pedra. Mas também pouco importa, Deus não está mais lá dentro. Aquilo ali agora é só tijolo. E o templo é destruído. Quando é que Deus volta? Deus volta? Deus volta. Só que olha só como que Deus volta. Evangelho de João capítulo 1 nos diz assim. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e era Deus. E o Verbo se fez carne. Para Deus vir morar, ele sempre se apequena. Mais uma vez, ele tabernaculou na carne, a semelhança da carne pecadora. Ele veio ser gente como a gente. O Verbo se fez carne. Ele veio morar com a gente de novo. Deus voltou. Só que ele não voltou com fogo, com raio, com terremoto. Ele voltou como um homem de voz mansa, um homem humilde, um homem pobre. E sendo um homem jovem, pobre, humilde, sobre ele foi declarado a seguinte profecia. Eu os batizo com água, mas vem aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é aquele que vem para derramar o Espírito Santo e fogo. O que acontece em Atos 2? Jesus derrama sobre a sua igreja o Espírito Santo com fogo. Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele cumpre essa promessa. O que, afinal de contas, é o Pentecostes? O que, afinal de contas, é Atos 2? Nada mais, nada menos do que o Deus glorioso vindo de uma vez por todas morar com a gente. Não numa tenda, não num templo, não num homem, mas num povo. Nós somos o povo onde Deus mora. Nós somos sarça ardente. Nós somos o lugar onde o fogo de Deus é derramado e a gente não é consumido. Deus está comigo. Deus está em mim. E não foi sangue de bezerro que me poupou de ser consumido pela presença dele. Foi o sangue de Cristo. O sangue de Cristo possibilita que o Espírito Santo venha com fogo, com glória, com presença constante. E olha eu aqui falando com vocês, sem ser consumido. Olha a sarça pegando fogo. Olha você andando por aí, com o Espírito Santo sobre você, pegando fogo, constantemente, sem ser consumido. O que é missões, no fim das contas? Um povo pegando fogo, saindo por aí, no meio de palha seca. Espera-se que você, fumegante,
Encoste nas pessoas que estão completamente secas ali fora e elas peguem fogo assim como você. Só que não pegarem fogo para serem consumidos. Nós não somos consumidores, matadores, destruidores de gente, de cultura, de povos. Nós somos reavivadores, se é que existe essa palavra. Nós saímos por aí curando, ressuscitando mortos espirituais. Não porque a gente tem poder, mas porque o fogo está em nós. E se eu encosto na palha seca? Se eu encosto na palha seca, aquilo vai pegar fogo também. Vamos fazer missões? Não porque a igreja tem a obrigação de fazer missões. É porque não tem outro jeito de ser igreja. Se você ser cristão do jeito certo, se a igreja for igreja do jeito certo, ela simplesmente vai ser sarça pegando fogo. O que vem depois é consequência natural. Se você está tocando nas coisas e as coisas não estão pegando fogo, se você está convivendo com gente e essas pessoas não mudam, não entendem quem é Jesus, não percebem o amor de Deus, a minha pergunta para você é, será então que você está pegando fogo? Será então que o fogo do Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida? Será mesmo que você experimentou um Pentecostes pessoal? Será mesmo que você foi batizado com o Espírito Santo? E aqui eu não estou falando se você falou em línguas, obviamente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a presença de Deus habitando no seu coração. O amor de Deus habitando no seu coração. Se a presença de Deus, o amor de Deus habitam no seu coração, isso aí precisa chacoalhar o lugar por onde você anda. Isso aí precisa iluminar o lugar por onde você anda. Isso aí precisa aquecer o lugar por onde você passa. Espero realmente que isso esteja fazendo sentido para você. A visão de Paulo sobre missões, sobre a presença do Espírito, sobre o Espírito conectado com o amor de Deus em nossos corações, tudo converge aqui no capítulo 8. Como eu disse, eu não vou ter tempo de expor todo esse capítulo para você, levaria tanto tempo, mas eu te convido a, quem sabe, durante essa semana, separar alguns minutos a cada dia para ler o livro de Romanos. Tenta enxergar aspectos disso que eu acabei de compartilhar com vocês ao longo da carta de Paulo aos Romanos. Como ele fala sobre a glória. Tenta destacar isso toda vez que ele fala sobre glória. E aí quando ele fala sobre glória, pensa nisso, não numa luz, não numa... Eu não sei o que você pensa quando ouve a palavra glória, né? Não numa... Deus é majestoso. Não é só isso. Glória não é só luz, beleza. Não é só isso. Glória é Deus presente. Glória a Deus majestosamente aqui. Conectando a isso, eu queria que você olhasse mais uma vez para o versículo aí no capítulo 8, versículo 28. Olha isso. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 nos diz, texto bem famoso, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também... Tem alguém me acompanhando aí na Bíblia? Ele também o quê? Como que diz aí sua tradução? Quem disse aqui desse lado? Olha aí que legal. Qual é essa versão? NVT. Louvado seja o Senhor pela equipe da NVT. A nossa geralmente diz glorificou, certo? A sua provavelmente diz aí nos glorificou. O que por si só é uma dificuldade para a teologia sistemática, porque ele ainda não nos glorificou. Glorificação é por si só encarada como uma doutrina futura. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificará, certo? É isso que pensamos. Também é uma forma muito comum das pessoas pensarem assim, ele está falando no passado
porque é uma coisa tão certa de que vai se concretizar que ele já está até falando no passado, porque assim é muita certeza de que Deus vai fazer. Assim, quase como que se você está jogando, aliás, assistindo um jogo de futebol em que tem um time muito amado perdendo de 7-1, e aí você não precisa esperar o final do jogo, né, o apito final, para você dizer que o Brasil perdeu da Alemanha. Você já vai assistindo o final do segundo tempo dizendo, poxa, essa foi uma das piores derrotas da história do Brasil. O Brasil perdeu assim, da mesma forma no ano tal, mas nada, nenhuma goleada comparada a essa. Todo mundo, os comentaristas falando no tempo passado, mas o jogo ainda está rolando, né? Mas é 7-1, não tem tempo de mudar isso. Então assim, algumas pessoas explicam esse versículo dessa maneira. Deus já fez uma goleada. Se ele já te predestinou, te chamou, te justificou, já está 7-0, né? Então, ele te glorificou. Vamos falar no tempo passado, porque assim é tão certo que ele vai te glorificar. Mas, diante dessa perspectiva que eu estou apresentando para vocês aqui, da glória como presença de Deus manifesta, pode ser que ele já tenha nos glorificado de uma outra maneira. Ele nos glorificou porque ele veio habitar em nós. Ele está aqui, em glória, e a gente não é consumido. Ele nos predestinou para ser filho, igual a Jesus, cheio do Espírito, igual a Jesus. Ele nos justificou pela obra de Jesus. Ele nos chamou pelo Espírito Santo ao relacionamento com Jesus. E ele nos glorificou porque ele veio habitar entre nós. Sua glória não está mais no exílio, sua glória não está mais escondida para nos poupar. A sua glória veio com força total sobre nós. Eu vou refazer essa última frase que eu acabei de dizer. Ele ainda não veio com força total. Porque a Bíblia nos mostra que em um outro momento, Apocalipse nos diz isso, na verdade, em que Jesus vai descer para encontrar sua noiva. A cidade, Nova Jerusalém, vai descer. E o texto de Apocalipse diz que ele vai morar no meio de nós, nós seremos o seu povo e ele será o seu Deus. Ainda vai se consumar essa vinda da glória de Deus de maneira definitiva, que, assim, com sua força total, com a sua intensidade máxima, de um jeito que não vai sobrar um quietinho igual você está agora, com o braço cruzado me olhando. Ah, quando a Nova Jerusalém descer. Ah, quando Deus vier com força total. Ah, como vai ser esse dia. Por enquanto, a gente está num lá e cá, num já e ainda não. Meio lá, meio cá. E já é tão bom, né? Você passar pelo vale de sombra sabendo que o amor de Deus está sobre você, que a presença gloriosa está ali com você, já é tão maravilhoso. Mas isso aqui não é o melhor que Deus tem para fazer. Ele tem uma outra coisa ainda melhor para fazer. Espere. Espere. Porque você ainda não vê o que Deus vai fazer de tão maravilhoso. Porque se você visse, isso não seria esperança. Esperança que se vê não é esperança. Mas a gente espera ansiosamente pelo dia em que se manifestará aquilo que de fato somos. Quando a gente vê Ele como Ele de fato é, nós seremos transformados à sua imagem e semelhança. Nós seremos fatalmente glorificados. Volta aí, versículo 18. Onde Paulo diz, versículo 17 vai fazer sentido também, se a gente ler junto. Romanos 8,17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. E 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso aqui está falando justamente sobre esse já e ainda não que a gente experimenta. Nós experimentamos sofrimentos no tempo presente. E quantos sofrimentos temos passado? Quão variadas são as provações do justo, não é verdade? Como difícil é viver nessa terra. Mas o que Paulo está dizendo
é que o peso de dor que você experimenta no tempo presente não se compara com a infinidade, com o tamanho da glória que em nós será revelada. Isso aqui precisa colocar as coisas no lugar no seu coração. Porque a dor parece grande. Imagina o tamanho da glória. Se a dor parece grande, imagina o tamanho do consolo. Se a lágrima é constante, imagina o tanto de riso que vem depois. Segura as pontas, meu irmão. Nós gememos, a criação geme, e o Espírito Santo em nós geme junto com a gente, enquanto a gente está segurando as pontas, enquanto a glória não vem com força total, mas uma hora ela vem, e quando ela vier, vai ter valido tanto a pena esperar. Um detalhe que pode te passar despercebido aí, o texto diz assim, com a glória que em nós será revelada. Você concorda que é diferente eu dizer que a glória será revelada a nós, é diferente de a glória ser revelada em nós? Tem diferença aí? O que é a glória, se fosse, né? Se o texto dissesse a glória será revelada a nós, o que isso seria? Você estaria aqui, olhando para a glória lá. Você não está em glória. A glória está separada de você. Mas o que Paulo está dizendo nesse texto é que a glória será revelada em nós. Para ver a glória, você vai ter que olhar para o seu amigo do lado. E o seu amigo do lado, para ver a glória, vai ter que olhar bem para você. Porque a glória vai estar revelada não em outra coisa, não num slide, mas na sua cara. Você vai ser glória de Deus revelada. E o mundo, a criação, o cosmos está como em dores de parto, querendo ver isso acontecer. Porque ninguém está gostando do jeito que as coisas estão agora. Ninguém está curtindo isso. Está difícil. O mundo está achando difícil isso. A natureza está achando difícil isso. Mas quando você sair à luz como alguém glorificado, a semelhança perfeita de Jesus Cristo, até o mundo vai suspirar de alívio. Porque a gente vai saber viver nesse lugar do jeito certo. O texto nos diz, principalmente ali no 28 para frente, que nós fomos predestinados por Deus para sermos conformados à imagem de Jesus. Não seremos um monte de clones de Jesus, né? A gente vai andar pela rua, oi Jesus, oi Jesus. E aí Jesus, como é que foi hoje Jesus? Não vai ser um monte de Jesus. Você não vai deixar de ser você para se tornar Jesus. Você vai ser você, eu vou ser eu. O que é então ser a imagem e semelhança de Jesus? É ter o coração de Jesus. É viver a sua história como se Jesus estivesse calçando seus sapatos. Se Jesus não tivesse nascido de Maria, mas tivesse nascido da sua mãe, como ele falaria? Se Jesus não falasse aramaico, falasse português, que jeito ele falaria usando as suas palavras? Se Jesus trabalhasse no seu trabalho, em vez de ter sido carpinteiro, como é que ele trabalharia no seu trabalho? É ser como Jesus assim, sabe? É encarnar na sua história a história de Jesus. E Jesus, olha só, ele amaria até os inimigos dele. Mas já que nosso papo aqui é Pentecostes e ser cheio do Espírito e fazer missões, afinal de contas se trata ainda de uma conferência missionária, como que Jesus nos mostra o que é ser cheio do Espírito e envolvido com a missão de Deus? Eu não sei se você se lembra, mas existe um texto lá em Lucas, e agora eu convido você a abrir sua Bíblia lá comigo. É um texto bem conhecido, inclusive, onde o próprio Jesus cita o Antigo Testamento. E ali ele diz, em Lucas 4, 18 e 19. Jesus vai dizer bem o que é ser cheio do Espírito. E quando você for cheio do Espírito, espera-se que você seja a imagem de Jesus assim, desse jeito aqui, cheio do Espírito. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Como é Jesus, um homem cheio do Espírito Santo? Como é você, um homem, uma mulher, uma simples sarça, quando está cheio do Espírito, ardente do Espírito? Eu creio realmente que esse é exatamente o chamado que Deus tem para nós. Sejamos cheios do Espírito, sejamos parecidos com Jesus. E quem é parecido com Jesus e cheio do Espírito é ungido para levar boas novas aos pobres. É enviado para proclamar liberdade aos presos. É enviado para levar recuperação da vista aos cegos. É enviado para libertar os oprimidos. É enviado para proclamar um ano do favor do Senhor. Eu vou terminar aqui. E eu realmente gostaria que você não perdesse de vista o fato de que, por um lado, sim, você passou esse final de semana todo sendo ekbalo. Tem uma palavra, né, em grego que é ekbalo, que é quase que literalmente ser chutado nas nádegas. É a palavra que é usada, olha só, lá quando Jesus é batizado por João Batista e logo em seguida Deus ekbala Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. Ekbalo é esse empurrão do Espírito Santo para você ir, para você fazer, para você, sabe, acorda. Então, por um lado, sim, existe esse aspecto. Você passou o final de semana sendo ekbalo, vai, sai, fala, seja, acorda. Sai do Instagram, sai da Netflix, vai viver, vai falar, vai inspirar pessoas. Queima da presença do Espírito, seja fervoroso, seja amoroso, seja libertador, seja perdoador, compassivo, reconciliador, seja, vai, faz, acorda. Mas por outro lado, eu não quero que você perca de vista também que o que te faz ter essa impulsão aqui, esse empurrão, é o amor de Deus sendo derramado sobre o seu coração pela presença do Espírito Santo. Você foi amado, você é amado, você é perdoado, você recebe uma nova história. Como permanecer parado? Com que cara? Com que cara você vai continuar vivendo do mesmo jeito? É um amor que constrange, mas ao mesmo tempo é um amor que impulsiona. Você é amado. Você é amado. Paulo mostrou pra gente como que é isso, né? Você ter tanta convicção de que você é amado, não vivo mais eu. Cristo me amou, por isso não vivo mais eu. É Ele quem vive em mim. É Ele que vive em mim. E aí o que acontece? Isso por um lado é tão gostoso, é tão... coloca as coisas no lugar, a ansiedade é apaziguada, aquilo que você acha errado em você, assim, não no seu sentido de pecados, mas no sentido de, eu sou tão inadequado, eu não ganho tanto quanto fulano, eu não sei falar igual fulano, eu não consigo aprender as coisas rápido igual fulano, eu sou tão pequeno, mas eu sou tão amado. E isso te tira do lugar, sabe? Isso te conserta, isso te cura. E te bota na rua, e te bota para fazer, para trabalhar. O que Paulo fez? Quando, se não sou eu mais quem vive em mim é Cristo, então eu posso ser açoitado. Então eu posso ser apedrejado. Então eu posso passar por todo tipo de necessidade. Por fome, nudez, espada, perigo, morte. Tudo isso, eu posso. Não tem mais nada que me pare, eu sou imparável. Mas não porque eu sou alguma coisa, eu continuo sendo pequeno como eu era, só que agora tem fogo em mim. A presença gloriosa de Deus está comigo. Onde eu estou, Deus está. Quando eu falo,
Deus fala. Quando eu toco, Deus toca. Então vamos para cima. Vamos! Isso é privilégio, isso é bonito. Imagina, sair um monte de pessoa fumegante, cheio de fogo do Espírito por essa cidade. Como que estaria essa cidade daqui a alguns anos? Eu não falo sobre o asfalto, eu não falo sobre o trânsito, eu não falo sobre a saúde e a educação. Eu falo sobre os corações, sobre as famílias, sobre o caráter. Como seria uma cidade em que as pessoas vivem cheias do Espírito andando por aí? Eu não vou falar muito mais não, porque aí eu vou estar lutando na força do braço, na força da carne, tentando convencer você a alguma coisa. Eu vou parar bem aqui, que Deus tenha falado. E eu quero fazer uma oração com você agora. Pai nosso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de passar esses 2 dias com os meus irmãos. Obrigado porque eu cheguei aqui conhecendo apenas uma família, mas agora eu conheço muitas famílias, conheço muitos irmãos e irmãs. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor levantou essa igreja nesse lugar e tem trazido pessoas novas constantemente para cá. Realmente eu creio que aqui é um lugar onde seu amor está sendo derramado. E Pai, eu clamo, Deus, que se o seu amor está sendo derramado de forma tão bela, tão calorosa, tão acolhedora sobre essa igreja, sobre essa comunidade, que haja aqui equibalo, que haja aqui esse envio, esse impulso, que as pessoas dessa comunidade, dessa igreja se percebam impulsionadas pelo seu amor a amar outras pessoas também, a proclamar o teu amor revelado em Cristo Jesus. Eu peço por isso. Equipa essa igreja, Senhor. Se falta alguma coisa, então coloca aqui. Se falta algum treinamento, algum equipamento, alguma estratégia, alguma sabedoria, derrama tudo isso. Se falta alguma coisa, então dá, conceda. Mas, Senhor, se já há o suficiente e o que falta é coragem, Senhor, conceda arrependimento e coragem. Eu clamo isso pela comunidade como um todo, mas eu também clamo por cada indivíduo aqui presente, por cada coração aqui presente. Senhor, olha bem para esse coração agora e veja aí as lutas que existem, os medos que habitam, as culpas que são carregadas. Senhor, derrama alívio, derrama cura e impulsiona essa pessoa a abraçar a tua missão e a tua história. Senhor, cura famílias, cura casamentos, direciona filhos. Senhor, nós clamamos por isso, que aqui seja uma igreja cheia de discípulos amados e que amam também. Esse é meu desejo, nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado pela paciência, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Principalmente o conselho e os diáconos. Nós vamos estar orando pelo nosso irmão que tem o desejo de se reconciliar com o Senhor. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Deus, gratos pelo Senhor ter recebido de volta um filho. Obrigado a Deus por sempre nos amar. Obrigado a Deus por sempre pegar na nossa mão direita e nos conduzir, ó Deus, de novo aos teus braços. Deus, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Firma os pés. Em nome de Jesus. Meu Pai querido, que o fundamento, a fundação seja, Deus, feita, cavada na rocha inabalável que é o Senhor. Em nome de Jesus, que ele não venha andar mais, ó Deus, vacilante, mas pelo contrário, que ele esteja firmado na tua graça, no teu amor, no teu cuidado, em o nome de Jesus. Perdoe todos os pecados dele, ó Deus. Restaure-o para a honra e glória do Senhor. Dê entendimento, sabedoria, meu Pai querido, palavras de ousadia, que ele possa pregar, propagar o teu evangelho, onde quer que ele colocar a planta dos pés, em nome de Jesus. Nós aceitamos e recebemos nosso irmão de volta, porque o Senhor o recebe de volta, e louvamos o teu
pelo santo nome por isso. Em nome de Jesus nós glorificamos o Senhor, ó Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Nosso Deus, Ele restaura todas as coisas. Tudo é possível para aquele que crê. E eu sei que assim como esse irmão que ousadamente quis vir aqui à frente, eu sei que talvez você aí no seu lugar quer também ter uma mudança de vida. Talvez a sua vida não está como você gostaria que fosse. Talvez você tenha reconhecido que você é aquele irmão mais novo que saiu de casa e quer voltar. Meu irmão, Deus está com seus braços abertos. Deus, Ele te aceita de volta. A graça e o perdão dele superabunda. Como o Filipe bem disse aqui, quando a santidade de Deus chega, o pecado, ele é perdoado. Ele vai embora. Ele te aceita de volta. Amém, meus irmãos? Queridos, participe do Redenção nas Casas. Você que não tem participado, esse é o principal ponto de pastoreio da Igreja de Redenção, e que você possa frequentar um pequeno grupo para o seu crescimento espiritual. É necessário que isso ocorra, porque é nesse meio que nós somos edificados e que na qual nós edificamos também. Então é importante para o seu pastoreio, para o conhecimento dos irmãos a seu respeito, é importante que você faça parte desses grupos. Sábado que vem, dia 1º/8, nós vamos ter um encontro Tulipas das mulheres, e você que é mulher está convidado a participar. Vai acontecer um encontro aqui na igreja mesmo, sábado às 18 horas, e você é nosso convidado para estar presente. Esse dia 7 seria avisado na semana que vem, mas conforme ele disse, dia 7, esse é o Tony. Vocês conhecem o Tony? Esse é o Tony. Mas obrigado, viu? Preparar o coração. Vigília, dia 7, conto com vocês, amém? Para que isso aconteça. Tem sido uma bênção, tá, irmãos, nossas vigílias. E espero que você faça parte também e venha orar ao Senhor. Bom, dito isso, meus irmãos, tem um café ali atrás, mais uma vez. Não é para sobrar café, tá, irmãos? Tomem café, comam, levem embora para casa se você desejar e quiser. Mas depois aqui do culto da oração, você pode continuar tomando o seu café. Tomar que não atrapalhe só o almoço, mas você pode unir os dois e sair bem recheado. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós adoramos o Teu santo nome, Senhor. E nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus por o Senhor ter falado nos nossos corações nesses momentos de festividade, em que nós agradecemos ao Senhor pela existência dessa igreja. E eu, Deus, peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida da Sabrina, do Judá, do Felipe, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa guiá-los no coração, apaziguar o coração também. Que o Senhor possa, Deus, guiá-los, instruí-los, dê sabedoria a eles, Deus, dê contentamento. Abençoe, ó Deus, profundamente a vida dessa família. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos ao Senhor. Abençoe a vida da Igreja de Esperança, de Belo Horizonte, enfim, que o Senhor possa abençoar o ministério dele para a honra e glória do Senhor. Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão de Deus e nosso Pai, as duas consolações do Espírito sejam com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Vão em paz, que Deus os abençoe.